O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Nestas raízes se esconde um universo em miniatura. Nela vivem colônias de micro-organismos como fungos e bactérias. Cada ser microscópico desempenha um papel na natureza. E o papel deste grupo de cientistas é usar as habilidades dos pequenos seres para ajudar a humanidade. O Ciência de hoje vai mostrar como os pesquisadores de genética da Universidade Federal do Paraná descobriram bactérias capazes de auxiliar na produção de milho, uma cultura muito importante para o Brasil. O Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo, com mais de 50 milhões de toneladas ao ano. O produto é vendido in natura ou transformado em conservas, farinha, óleo e ração para animais. Os pesquisadores do Laboratório de Genética de Micro-Organismos da UFPR vasculham as raízes de milho em busca de bactérias que possam ajudar na produção do grão. O projeto de doutorado foi com bioprospecção de bactérias isoladas de raiz de milho para possível produção de inoculantes. Inoculante é um composto feito de bactérias que vai promover o crescimento de milho, então auxiliando, né, no crescimento do milho, diminuindo o impacto ambiental, diminuindo o custo para o produtor. Então é uma alternativa de aumento de produção para a cultura de milho. As raízes usadas na pesquisa pertencem a tipos específicos de milho. São híbridos comerciais e suas linhagens, ou seja, são raízes que pertencem a sementes vendidas aos agricultores e comumente usadas na produção rural. E desses híbridos, nós escolhemos os seus pais, que são os pares heteróticos, para fazer o isolamento de raiz. Então, dos pais e do seu respectivo híbrido. São as linhagens e o híbrido. E a nossa ideia inicial era verificar se em 3 pares heteróticos e os seus híbridos, nós íamos encontrar alguma tendência de transmissão à suscetibilidade de colonização bacteriana. O que nós acabamos encontrando na realidade, mais do que uma tendência de transmissão genética, foi uma enorme variabilidade de colonização nas raízes do milho. A pesquisa começou no campo. Ângela coletou as raízes de 7 tipos de cultivares milho. A adubação nitrogenada vai sendo diminuída e aumentando o uso de inoculantes. Isso diminui bastante o custo para o produtor, diminui o impacto ambiental, então, para não estar usando a adubação nitrogenada, e aumento da produção, né? Então, justamente para a gente já não tem tanta área, então a gente precisa aumentar a nossa produção na área que tem. Então, por isso, o uso de inoculantes é uma alternativa bem viável para aumentar essa produção. No laboratório, o material é lavado para retirar a matéria orgânica. Depois, passa por um processo complexo de limpeza com álcool, hipoclorito e água. O procedimento retira os micro-organismos que vivem fora da raiz, deixando à disposição apenas os endofíticos, ou seja, aqueles que vivem nas raízes da planta. Essas bactérias foram isoladas, as raízes de milho foram levadas para o laboratório,
foram feitos procedimentos de desinfestação, então lavagem, para isolar as bactérias que estavam dentro dos tecidos das raízes, né? Então são as bactérias endofíticas e, no caso, rizobactérias. A bactéria endofítica é aquela que coloniza o tecido interno da planta. Então ela está colonizando, ela pode ocasionar um benefício para a planta, mas o importante é que ela não está causando nenhum dano, nenhuma doença. A presença dela não causa nenhuma doença à planta. A tarefa é complexa, pois em um pedaço de raiz é possível encontrar milhares de micro-organismos, vírus, fungos, bactérias, ácaros. Aí, a partir disso, elas foram caracterizadas tanto morfológica quanto fisiologicamente e geneticamente por técnicas moleculares para mensurar a variabilidade, então, dessas bactérias, nessas colônias de bactérias isoladas das raízes do milho. Esse foi um primeiro passo, que é a parte do mestrado. Aí, no doutorado, a ideia era caracterizar essas bactérias como potenciais promotoras de crescimento, então, o que elas poderiam trazer de benefício para a planta. Somente as bactérias são isoladas e colocadas para crescer em um meio de cultura. Isso quer dizer que ficam em um ambiente com alimento para que possam se desenvolver. Os meios de cultura são preparados no próprio laboratório. Os meios são elaborados para que apenas determinados tipos de bactérias se desenvolvam. No caso, aquelas capazes de fixar nitrogênio e promover o crescimento da planta. As demais não conseguem sobreviver com o alimento disponibilizado. Então, o quanto que nossos isolados bacterianos seriam promotores de crescimento, frente a tanto ao inoculante já comercial, né, as cepas comerciais, quanto a adubação nitrogenada, que também é bem comum ser utilizada na agricultura. E alguns isolados, então, demonstraram um desempenho bem satisfatório com relação a essa promoção de crescimento nas plântulas de milho, quando inoculadas já na semente, né? Depois, o material vai para a incubadora, onde fica de 7 a 15 dias. Durante esse tempo, as colônias crescem. Depois, as colônias são testadas para descobrir se têm habilidades que podem ser usadas pela agricultura. Então, no final, assim, a gente está basicamente com 21 isolados. Desses 500 iniciais, né, lá do isolamento de mestrado, são 21 que têm um bom potencial de promoção de crescimento e bioantagonismo, né? A pesquisadora extraiu o DNA das bactérias mais promissoras. Elas foram identificadas e sequenciadas. Nós plantamos 7 tipos de milhos, né? Então foram 4 linhagens e 3 híbridos provenientes do cruzamento dessas linhagens. Então foi plantada a semente num solo onde não tinha histórico de adubação, pelo menos nos últimos 5 anos, e elas foram crescidas, então, essas sementes até 60 dias, mais ou menos, que é próximo ao florescimento, para a coleta das raízes, para realmente desenvolver, né, selecionar uma cepa que seja a mais promissora. No próximo bloco, o Ciência vai mostrar como as bactérias foram testadas em uma plantação de milho.
Estes pequenos círculos são colônias de bactérias que foram retiradas de dentro das raízes do milho. As bactérias foram testadas, tiveram o DNA sequenciado e foram identificadas no Laboratório de Genética de Micro-Organismos da UFPR. Algumas bactérias demonstraram habilidades especiais. Elas ajudam no desenvolvimento do milho, seja por fixar nitrogênio, produzir enzimas que ajudam a afastar fungos, por exemplo, ou ainda por disponibilizar nutrientes como o ferro para a planta. E essas bactérias foram reinoculadas então em sementes de milho para depois ser feita uma avaliação biométrica, então comparando com um controle que já é dos inoculantes, com uma cepa que já é comumente utilizada em plantas de milho. As bactérias mais promissoras foram inoculadas em sementes de milho, que foram plantadas em uma casa de vegetação. No mesmo local foram plantadas também sementes com inoculantes comerciais. As plantas tiveram acesso aos mesmos nutrientes. As raízes foram picadas e colocadas em meios de cultura específicos para tentar capturar fixadores de nitrogênio. Mas aí cresceu bastante coisa, a gente conseguiu isolar várias colônias, bastantes colônias. E essas colônias então foram caracterizadas morfologicamente, então foi visto borda, tamanho, coloração. Além da caracterização morfológica e bioquímica, foi feita a caracterização genética, que foi pela técnica de Box-PCR, que é a amplificação de regiões repetidas do genoma e que dá um padrão de bandas formadas dessas sequências que vai me dar a variabilidade então desses isolados. Quando você corrige o solo, quando você aduba o solo, você está trabalhando em questões ambientais. Mas quando você trabalha com uma planta geneticamente selecionada e uma bactéria geneticamente selecionada, você tem a possibilidade de estar perpetuando este ganho genético. Então, essa era a ideia da gente fazer a seleção baseado em variabilidade genética. Então, não existe uma super bactéria que faça tudo, mas nós temos bactérias que elas agregam algumas funções interessantes e por isso elas se tornam geneticamente superiores, Mas precisamos dessa possibilidade de variação mesmo, que é buscada pela variabilidade genética. Então, foram escolhidos 2 híbridos de milho e essas bactérias então foram inoculadas nas sementes e após 30 dias, quando as plântulas estavam pela 7ª, 8ª folha, foram feitas avaliações biométricas. Todas as sementes com bactérias inoculadas geraram plantas fortes e sadias. E o desempenho foi muito bom na comparação com as sementes de inoculantes comerciais. Algumas das bactérias, alguns isolados, se mostraram tanto com desempenho igual e até mesmo superior à cepa comercial. Então, que são possivelmente, elas podem ser usadas para desenvolver um produto, um inoculante, que tenha o mesmo desempenho ou até um desempenho superior para a promoção de crescimento. Então, eu acho que não é um inoculante para substituir o outro, porque, como eu disse, como existe variação no desempenho das bactérias, você vai ter a possibilidade de disponibilizar produtos no mercado que sejam mais ou menos adequados a determinada região. Então, o produtor ele vai ter a chance de escolher também um produto que se adeque melhor às suas necessidades, não é? A vantagem das sementes inoculadas com as bactérias é o menor custo e o menor impacto ambiental. É um estudo que ele acaba favorecendo o que nós mais buscamos, que é a possibilidade de uma agricultura sustentável. Isso porque algumas bactérias ajudam a afastar doenças causadas por fungos, na fixação biológica de nitrogênio, na produção de hormônios de crescimento vegetal, e outras capturam fósforo e ferro e disponibilizam para a planta.
Então, que seria isso? Seria a possibilidade de algumas bactérias estarem captando o nitrogênio atmosférico e produzindo a planta, porque isso vai redundar em compostos nitrogenados e um aumento do teor proteico da planta. Isso é muito desejável. Também, essas bactérias elas podem ter um efeito de aumentar a absorção radicular, né? Então, isso capta, eles têm a possibilidade de aumentar a nutrição vegetal, melhorar essa nutrição, absorção de água, né? Também algumas bactérias elas são capazes de sequestrar alguns elementos do solo, como ferro, como fosfato, e isso possibilita muito a utilização, né, a disponibilização desses elementos à planta. Nós fomos confirmando a presença de diferentes enzimas para degradação de parede, nós observamos diferentes bactérias com respostas para antagonismo, quer dizer, para resposta de inibição do crescimento de fungos. A inibição, o antagonismo e a inibição do crescimento de fungos acaba sendo a maneira de você estar substituindo o uso de um fungicida, por exemplo. Produção de hormônios, né, como, por exemplo, o ácido indol acético, que estimulam o crescimento vegetal. Enfim, nós fomos, de fato, avançando nos testes, né, bioquímicos e depois também os testes moleculares, mas com o objetivo de poder, enfim, identificar taxonomicamente essas bactérias. Os experimentos demonstram que 2 bactérias tiveram bom desempenho para a promoção do crescimento da planta e outras 2 bom desempenho para biocontrole de pragas. São 2 bactérias, 2 isolados que se mostraram bons para a promoção de crescimento, então aumentaram o volume e comprimento radicular, outra que aumentou a área foliar e quantidade de fósforo e nitrogênio nas folhas. E teve outros isolados que mostraram outro desempenho com relação ao biocontrole, que foram antagonistas a vários fungos fitopatogênicos. Então tem essas 2 linhas, digamos assim, uma que são antagonistas aos fitopatógenos e outras que são mais relacionadas à promoção de crescimento direto, que seria nesse aumento de raiz, de volume, de comprimento e de quantidade de nitrogênio e fósforo. O objetivo inicial do trabalho da Ângela, orientada pela professora Lígia, era apenas sequenciar regiões do DNA de bactérias para identificá-las e conhecer a variabilidade bacteriana presente nestas raízes de milho. A nossa busca foi por variabilidade e para caracterizar essa variabilidade disponível. A variabilidade expõe, na realidade, uma gama de opções e manifestações genéticas de uma mesma situação. No nosso caso, nós queríamos ver a variabilidade das bactérias capazes de colonizar o interior das raízes de milho. Entretanto, os resultados foram nos levando a esses materiais, tanto que nós incorporamos nas últimas etapas do projeto testes para uma avaliação efetiva de características fitotécnicas para checar essa ação favorável dessas bactérias quanto a esses vários aspectos que foram testados em laboratório. Agora, 6 anos depois do início, as pesquisadoras têm nas mãos um conjunto de bactérias que podem auxiliar a agricultura brasileira. Mas para isto, são necessários testes específicos para a comercialização de um produto. Então, nós estamos trabalhando com as relações naturais, sem estarmos introduzindo fatores químicos, poluentes, porque o nitrogênio é um poluente natural, né? O adubo nitrogenado é um poluente natural. Então, nós estamos pensando nessa exploração, né, dessas relações, na otimização dessas relações, para que a gente possa atender essa demanda, né, hoje de fazermos algo sustentável. Então, essa é a ideia. É um trabalho a longo prazo, né? Então tem várias pesquisas que precisam ser feitas, mas que realmente existe um potencial nesse trabalho. Então nós fizemos bioprospecção,
testes em vivo e agora nós temos que ampliar a nossa rede de ensaios para uma outra dimensão, que são testes em campo, e nós temos que seguir alguns protocolos do Ministério da Agricultura para atender a sua normativa no sentido de resultados que nos permitam a produção do inoculante que seja disponibilizado também no mercado. No futuro, a pesquisa pode oferecer uma nova opção aos agricultores. Nós queremos isso mesmo, né? Que os agricultores, eles, dentro do pacote tecnológico disponível hoje para eles, eles tenham, de fato, mais uma escolha, né? E dentro do que a gente falou, né, de uma opção também ecologicamente aceitável, né, ecologicamente correta, eu diria assim. Às vezes parece que estamos tão isolados, né, da comunidade porque ficamos dentro do laboratório, naquela rotina diária, mas de repente nós chegamos num resultado em que nós estamos entregando, né, o resultado dessa pesquisa, né, e percebendo que não é assim tão segmentado, mas que na verdade é um trabalho muito integrado. Acho que esse é o papel da universidade, né? E por isso acho que a gente se sente satisfeito de saber que estamos cumprindo, né, aquilo que se espera de nós.